Olá pessoal, vamos a mais uma aula de mecânica geral. Esta é a aula de número 9. Nós vamos hoje falar sobre o método dos trabalhos virtuais. Nós vamos começar aqui falando um pouco da definição de trabalho. O livro que a gente vai estar utilizando para começar a falar desse assunto é o livro do Hibbeler de Estática, de Mecânica para Engenharia. Então, o princípio do trabalho, como nós vamos falar um pouco adiante, trabalho virtual, ele foi proposto por um matemático suíço, conhecido como Jean Bernoulli, no século XVIII. Tá? Ele vai fornecer um método alternativo para resolução de problemas. Esses problemas envolvem o equilíbrio de partículas e também de corpos rígidos. Tá? Nós vamos ver posteriormente que os corpos rígidos, grande parte deles, né, são conectados. Okay? Então, essa é a grande utilização, a grande sacada aí do princípio do trabalho virtual. Então, antes da gente começar, né, vamos definir primeiramente o que é o trabalho produzido por uma força ou por um momento de binário. Então, na física, né, o trabalho ele é representado pela letra W, né, que vem do inglês work, ou também a gente costuma representar pela letra tau, ok? Então, ou a gente representa assim ou representa pela letra W. O que o trabalho representa? Né? Ele representa uma medida de energia. Então, trabalho é igual a variação de energia. Quando você aplica uma força, né, você acaba transferindo energia de um objeto. Por exemplo, nós temos um objeto aqui, eu aplico uma força nesse objeto e esse objeto ele sofre um deslocamento que a gente chama de ΔS. Então, o trabalho a gente mede através de um deslocamento, né, como a gente falou aqui, pela força vezes a distância ou o deslocamento que a partícula sofreu, né, e o cosseno do ângulo entre a força e a distância. Normalmente, se a força tiver 90 graus aqui em relação ao deslocamento, o ângulo é 90 graus, então o cosseno de 90 vai ser zero. Então a força que é perpendicular ao deslocamento, ela nunca realiza trabalho. Já a força que é transportada na direção do deslocamento, o cosseno acaba sendo cosseno de zero, né? Então cosseno de zero vai dar 1. Então, portanto, o trabalho, quando a força está na direção do deslocamento, no sentido do deslocamento, o trabalho é igual a força vezes deslocamento, que é essa equaçãozinha que a gente está vendo aqui. Se a força está a favor do deslocamento, o trabalho vai ser motor, então o trabalho vai ser positivo. Se a força não favorece o deslocamento, o trabalho vai ficar como negativo. Ok? Uma força ela vai realizar trabalho quando ela sofre um deslocamento na direção da sua linha de ação. Então, nessa figura aqui, ó, temos a força F, e se a gente transportar essa força de acordo com o ângulo θ aqui, transportando, nós vamos ter a força F cosseno θ na direção do deslocamento. Então, ela está na direção do deslocamento, ela realiza trabalho. Se ela tiver 90 graus, como a gente falou anteriormente, em relação ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Tá? Então, isso é uma observação importante. Então, vamos considerar, a gente já falou isso aqui, né, na verdade, considere a força F como nessa figura, né? Então, a força que realiza trabalho, ela está na direção do deslocamento. E aí, a gente pode escrever o trabalho da seguinte forma. Então, o trabalho ele vai ser como uma variação de energia igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá? Isso aqui, se você tem uma partícula, ela se desloca com uma grandeza, um deslocamento bem pequeno, né, de valor dr,
Então a energia correspondente, o trabalho devido a esse deslocamento da força aplicada, vai ser dU. Tá? Então, para uma partícula infinitesimal que acontece um deslocamento dr, temos aí o trabalho dU na forma diferencial de energia. Tá? Então, portanto, a gente vai indicar o trabalho a partir de agora no formato dU. Tá? O trabalho, ele é uma segunda definição, ele nada mais é também do que um produto escalar. Porque a gente sabe que o produto escalar, de grandeza F escalar dr, nada mais é do que o F dr cosseno do ângulo, tá? Cosseno de θ. Então a gente pode agrupar todos esse conjunto no produto escalar. Então o trabalho é igual o produto escalar da força com o deslocamento. Ok? Então, F escalar dr. Tá? Então, o F vetorial, o deslocamento é vetorial. Só que o trabalho é uma grandeza que não é vetorial, pessoal, ele é escalar. Okay? Então, multiplicando aqui, você vai ter um número só. Tá? Então, o trabalho é uma grandeza escalar, tá? E outras quantidades escalares, como outras quantidades escalares, ele tem uma intensidade. Tá? A intensidade do trabalho, então, como a gente viu, pode ser positiva ou pode ser negativa. No Sistema Internacional de Unidades, né, o SIU, a unidade do trabalho é o Joule. Tá? O Joule, ele nada mais é do que uma força de 1 newton que se desloca a uma distância de 1 metro na direção da força. Então, 1 Joule é igual a 1 newton vezes metro. Portanto, o trabalho é escalar. Uma coisa que a gente percebe é que força vezes distância também é uma grandeza conhecida da gente, né? Que é o momento. Só que a diferença é que o momento ele não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial. Tá? Ela tem direção, sentido e intensidade. Já o trabalho ele só tem intensidade. Ok? Portanto, se a gente quiser calcular o trabalho total feito aí no deslocamento dr de uma partícula, né, que sofre uma força F, eu posso integrar essa grandeza F escalar dr e somar todos os trabalhos de cada força. Por exemplo, se eu tiver uma força Fx agindo aqui, provocar um deslocamento dx, Fy dy, Fz dz, eu posso somar tudo isso e integrar, tá? E tendo um trabalho total. Vou chamar de U. Bom, mas também a gente tem outro tipo de conceito, que é o trabalho de um momento de binário. Então, até aqui a gente viu o trabalho de uma força, causando um deslocamento, tá? Que nada mais é do que du igual a F escalar dr. Então, vamos guardar essa informação aqui, que ela é muito importante para a gente. Já o trabalho de um momento de binário, como que nós vamos começar a avaliar isso? Então, vamos supor que a gente tem aqui um corpo, esse corpo aqui, tá? Tem esse formato estranho, né? E aí eu tenho dois pontos do corpo, ponto A e ponto B. No ponto A, eu tenho uma força que age, ela tem o valor de menos F, ela age saindo do ponto A. A uma distância R dessa força menos F, tem uma outra força no ponto B agindo aqui, tá? E você percebe que são forças iguais, só tem sentidos diferentes, estão a uma distância R. Isso aqui a gente conhece de outras épocas, né? Que é um binário de forças. Bom, será que a rotação de um momento de binário, como esse aqui, também produz trabalho? A resposta é sim. Então, como que a gente vai fazer? Vamos supor, então, na verdade aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Então, dada essa condição, a gente sabe que o momento de um binário ele é dado pela força que age no binário, né? No caso aqui nesse corpo, vezes a distância entre os pontos. Então,
a gente já tem como calcular o momento se fosse aplicado essas duas forças nesses pontos A e B, né? Bom, então, esse aqui seria a condição inicial. Daí, o que acontece? O corpinho aqui, ele vai sofrer um deslocamento. Então, o ponto A, ele vai sair dessa condição e vai deslocar-se até o ponto A'. Então, isso aqui é um deslocamento que é ocorrido devido à presença dessa força menos F aqui, agindo nesse corpo. Então, sofre um deslocamento, ponto A, dRA. Tá? E ponto B, ele também sofre um deslocamento, tá? E vai em direção até dRA também, e vem até o ponto B'. Então a gente vê que o ponto A e o ponto B, os dois se deslocaram dRA. Ok? Então nas direções A' e B, duas linhas. Daí o que a gente vê? A gente verifica aqui que o ponto B', quando ele chegou no ponto B', houve um outro deslocamento, um dR'. O que aconteceu? O ponto A ficou fixo e o ponto B' foi para o ponto B, ou seja, o corpo sofreu uma rotação com esse ângulo dθ aqui. Tá? Então, primeiro os pontos A e B estavam fixos, os dois saíram da condição que eles estavam e foram para o B2' e A'. Depois, o ponto A' ficou fixo e o B' sofreu uma rotação até B'. O que acontece? Você vai ter um deslocamento dRA aqui e um deslocamento dR'. Isso dá para você fazer uma soma vetorial. Portanto, o dRB acaba sendo igual ao dRA mais o dR', que é essa condição aqui. Esse movimento que a gente está vendo é um movimento de translação. Ok? Já esse movimento aqui já é um movimento de rotação, porque eu estou rotacionando o eixo do corpinho, né, de B' A' para A' B'. Tá? Então temos aí translação e rotação do corpo. As forças do binário, tá, elas não trabalham durante a translação de dRA. Tá? Então elas não vão fazer esse trabalho. Por quê? Né? Porque cada força sofre a mesma quantidade de deslocamento em direções opostas. Então o trabalho dessa forma é cancelado. Tá? Mas, durante a rotação, que é esse caso aqui que a gente está mostrando, né, F ele vai ser deslocado dR', como a gente está mostrando aqui. Né? Então, R dθ é o deslocamento aqui durante a rotação. Então, quem vai realizar trabalho nessa rotação vai ser du F dR', tá? Que é igual a FR dθ. Como a gente sabe que o momento é força vezes distância, basta a gente fazer a substituição desses termos aqui por m. E aí a gente chega que o trabalho do momento do binário ele vai ser igual a du m dθ. Então, resumindo, a gente tem então duas equações que a gente vai usar. O trabalho de uma força vai ser du F dr. E o trabalho de um binário agindo num corpo, como esse exemplo aqui, ele vai ser igual a du, o momento do binário, e o ângulo que é rotacionado o corpo. Tá bom? Se o m, que é o momento do binário, e o ângulo de rotação tem o mesmo sentido, o trabalho é positivo. Se eles têm sentido oposto, o trabalho é negativo. Então essas duas equações que a gente falou, a gente vai ter que guardar. Tá? Então se tiver rotação, o trabalho ele vai ser igual ao momento do binário, no caso, se for aplicado força de um binário, né? E o ângulo de rotação. Se for uma força única, daí a gente vem e aplica isso daqui. O trabalho é igual a força escalar dr. Então, são duas equações que vocês têm que guardar no formulário de vocês. Uma coisa importante a se falar é o grau de liberdade, tá? Então, o número de graus de liberdade de um sistema mecânico, o que é que ele é? Ele vai ser o número de coordenadas
independentes que são necessárias para especificar completamente a configuração do sistema. Então aqui a gente tem 3 exemplos de sistemas mecânicos. Então, para esse caso aqui, a gente vai usar apenas uma coordenada para estabelecer a posição de cada parte do sistema. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse ângulo, que é um ângulo θ, se eu variar esse ângulo θ, só com ele eu já sei que esse sistema ele vai estar se movimentando, tá? Então, a movimentação desse sistema só depende da variação desse ângulo θ. Ou eu poderia pensar assim, variando essa posição x aqui, para frente e para trás, esse sistema inteiro já se movimenta. Isso significa que esse corpo tem uma única variação de uma coordenada, já faz com que ele modifique a configuração do sistema. Então isso é um grau de liberdade. Já nesse outro sistema, eu tenho um pistão que vai para cima e para baixo. Se eu modificar o ângulo aqui, ó, dessa barrinha, descer e subindo, esse ponto vai para cima e para baixo, esse ponto vai para cima e para baixo. Então, uma única modificação que eu faço aqui no ângulo, modifica toda a estrutura do meu sistema. Mesma coisa para esse conjunto. Se eu modifico esse ângulo aqui, todo o sistema é modificado. Tá? Então, uma única coordenada é responsável por modificar toda a configuração do sistema. Então, esse aqui tem 1 grau de liberdade, esses sistemas. Já aqui nós temos outros 3 exemplos de sistemas que têm 2 graus de liberdade. Então, tem 2 coordenadas independentes. Tá? Então, por exemplo, se eu mudo esse ângulo aqui, essa estrutura vai para a direita ou para a esquerda. Tá? E aí, essa outra estrutura, ela tem outro ângulo que ela pode variar, ela também vai para a direita e para a esquerda. Então, eu preciso de 2 coordenadas, tá, para modificar a estrutura total do sistema. Então, são 2 graus de liberdade que a gente fala. Aqui, mesma coisa, né? Mudando a coordenada x, da posição da força aqui, eu altero essa coordenada y de cima para baixo. Então, eu preciso de 2 coordenadas para modificar a configuração inteira do sistema. E aqui, mesma coisa, 2 coordenadas, né? 2 graus de liberdade. Bom, outro termo interessante para se falar aqui é a eficiência mecânica. Então, devido à perda de energia pelo atrito, né? A gente sabe que o atrito ele rouba energia do sistema, né? Então, o trabalho é realizado por uma máquina. O trabalho realizado por uma máquina vai ser sempre menor que o trabalho que é cedido a ela. Tá? Então, a razão entre a quantidade de trabalho é sempre a energia mecânica. A gente pode encontrar como aquela letrinha eta, né? Que é um N com um rabinho aqui embaixo, ou com a letrinha E. Tá? Nesse livro aqui, ó, ele usa a eficiência mecânica com a letrinha E. O que é eficiência mecânica? É o trabalho que é realizado no sistema dividido pelo trabalho cedido. Tá? Então, a eficiência mecânica de máquinas simples, como essas que a gente está vendo aqui embaixo, né? Que tem um único grau de liberdade, como essa, só tem um ângulo aqui que varia, e que operam de uma maneira uniforme, pode ser determinado pelo método do trabalho que a gente vai verificar mais à frente. Então vamos dar um exemplo. Tá? Então considere esse bloco que está subindo, que está sendo puxado por essa força de tração, né? Então ele estava numa posição inicial, ele sobe um pouquinho, ele tem um peso agindo aqui, é a única força que está agindo nele. E aí o que acontece? Ele vai se deslocar, um deslocamento ΔS. Certo? Qual que é a força de atrito aqui? É essa força que o coeficiente de atrito dinâmico, o peso e a componente do peso. Tá? Então, o que a gente tem? Então, para o deslocamento que é feito para cima aqui, né? Se tivesse um deslocamento, ΔS, o trabalho que é realizado é aquele para içar o bloco, levar ele para cima. Então, o trabalho vai ser a força no peso, o deslocamento seno do ângulo.
Tá? Então, pela nossa equação de eficiência, o trabalho realizado vem em cima, né? Então, mg ΔS seno θ. Já o trabalho recebido é a tração vezes o deslocamento. Então, é toda essa parte aqui, ó, ela vem exatamente embaixo, né? Tá? Então, aí eu posso simplificar isso daqui, tirar esse termo, tá? Vou dividir tudo por seno, né? Então, eu vou chegar que a eficiência do nosso sistema ela é dada por essa equação aqui que a gente está vendo. Então, essa é uma forma de calcular a eficiência de um sistema, eficiência mecânica. E sistemas com atrito. Então, quando o atrito, devido a movimentos relativos, como esse aqui na figura, né, eu tenho uma forcinha que puxa esse bloquinho para a direita, eu estou tendo um movimento relativo entre a superfície do bloco com a superfície do meu, a superfície em que o bloco está apoiado. Então, quando o atrito estiver presente em qualquer grau de um sistema, né, mecânico, o sistema é denominado real. Então, em sistemas reais, parte do trabalho positivo que é realizado sobre o sistema por forças externas, né, é dissipada através do calor gerado entre o atrito, entre a superfície do objeto e a superfície que ele se apoia, que é o atrito dinâmico. Tá? Então, quando existe um movimento relativo entre superfícies, a força de atrito realiza trabalho negativo, porque esse sentido é sempre contrário ao movimento do corpo que ela atua. Tá? E o trabalho negativo não pode ser recuperado. Tá? Nesse caso aqui, a gente vê que a força de atrito dinâmico, que é devido ao atrito quando o corpo está em movimento, ela é dada pelo coeficiente de atrito dinâmico, μt, vezes a normal. E ela atua sobre esse bloco da figura, né, que realiza um trabalho de menos μdnx sobre o bloco durante um deslocamento x. Tá? Se a gente tivesse um deslocamento virtual, que não acontece de fato, a força de atrito seria dessa forma aqui. A força de atrito estático que atua sobre uma roldana como essa, por exemplo, tá? Por outro lado, ela não realiza trabalho se a roldana não deslizar enquanto gira. Tá? Essa é uma condição. Bom, e aí aqui a gente chega o que realmente interessa, o trabalho virtual. Nós vamos dividir essa aula em duas partes, tá? Então a gente vai parar por aqui e na próxima parte a gente continua. Então, cancelar aqui e até a parte número 2 da aula.